Em 25 de maio, celebramos o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, instituído pela Lei nº 12.325 de 2010. É um momento que nos leva a refletir sobre a própria história da relação entre a Receita Federal do Brasil e o contribuinte. Lembramos que ainda nos anos 90 foram criados os Centros de Atendimento ao Contribuinte, reconhecendo-se que o cidadão tinha o direito de ser atendido em um espaço próprio e especializado. Na mesma época, a Receita Federal passou a disponibilizar ao contribuinte os benefícios da internet, que ainda era uma novidade àquela ocasião, principalmente para os órgãos públicos. Assim, o contribuinte passou a obter informações, baixar programas e até mesmo a enviar declarações pela rede mundial de computadores. Hoje, continuamos trabalhando para atender aos anseios do cidadão brasileiro, simplificando procedimentos e intensificando o atendimento à distância. Tudo isso para proporcionar conforto e assistência ao nosso público. É claro que estamos longe de uma situação ideal e que muita coisa ainda precisa ser melhorada. Mas o importante é caminharmos juntos, passo a passo, na direção de uma maior integração entre a Receita Federal e a sociedade. Assim, as ações da Receita Federal do Brasil têm buscado a transparência na relação com o contribuinte, principalmente no que tange à disponibilização de informações e à facilitação de resolução de pendências. Nesse sentido, eu aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, chamado de ECAC, que possibilita a realização de serviços por meio da página da Receita Federal do Brasil na internet, com código de acesso ou certificado digital. Entrando no portal ECAC, o contribuinte pode obter uma série de serviços, tais como conferir a sua situação fiscal, imprimir o comprovante de inscrição no CPF, efetuar parcelamento de dívidas e obter informações sobre pagamentos, processos, pedidos de restituição e até mesmo informações sobre a dívida ativa da União. Eu gostaria de falar sobre um dos serviços mais procurados pelo contribuinte, que é a consulta ao extrato da declaração do imposto de renda da pessoa física. Esse serviço permite o acompanhamento do processamento da declaração, da liquidação dos pagamentos realizados e até mesmo ficar sabendo se a declaração caiu na malha fina, por que isso teria ocorrido e como resolver eventuais pendências. Por meio desse extrato, a Receita Federal do Brasil, seguindo o princípio da presunção de boa-fé no trato com o contribuinte e ainda na linha do respeito e transparência, informa claramente sobre eventual erro que ele teria cometido ao preencher a declaração, orientando sobre a forma de resolução da pendência mediante retificação da declaração, o que se chama de autorregularização. Esta nova modalidade de relacionamento com o contribuinte permite que ele saia rapidamente da malha fina e agilize a liberação da sua restituição, não tendo mais que esperar anos por isso. Também nos casos de apuração de imposto a pagar, é importante que o contribuinte utilize o serviço de consulta ao extrato da declaração. Isso porque, caso ele tenha cometido algum lapso por ocasião dos pagamentos, quanto mais cedo ele possa descobrir, menos acréscimos moratórios ele pagará. Assim, a Receita Federal do Brasil convida o contribuinte a conhecer o ECAC e a se utilizar dos serviços lá disponibilizados. Por fim, esperamos que a cada ano, no Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, possamos celebrar, junto com a sociedade, o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela Receita Federal do Brasil ao cidadão. Obrigada pela atenção.